Olá, eu sou Alex Galeno, professor do Instituto Humanitas da UFRN, e vou apresentar para vocês o livro do historiador Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, que faz parte da terceira aula do curso livre desse mesmo instituto, curso livre que nós denominamos de, a primeira parte, de humanos, a segunda de deuses e essa terceira de lições. A primeira foi apresentada pelo professor Alípio de Souza Filho, a segunda pelo professor Tiago Chelapa, e eu apresentarei para vocês as lições. E por que o Harari? Acho que é importante primeiro dizer isso. Eu enxerguei nessa obra do Harari, quando eu digo a obra, os 3 volumes, né, mas destacadamente esta que irei apresentar, aquilo que o historiador, que o filósofo italiano Giorgio Agamben denomina de um contemporâneo. O que é um contemporâneo? Um contemporâneo é aquele que tem a capacidade de enxergar nas zonas obscuras ou escuras do presente outras possibilidades de esperança, outras conjecturas que a dimensão aparente, né, e da dificuldade da crise do presente muitas vezes não torna possível uma percepção mais aguçada. Este é o contemporâneo. Como diria o Nietzsche, o contemporâneo é o intempestivo, é aquele que olha modificando o próprio presente. Então, e também por quê? Porque o Harari, neste livro, ele diz, diferente do Sapiens, que é seu livro, digamos, principal, onde ele entrou na cena internacional do grande autor, digamos assim, portanto, best-seller, ele se voltou mais para o passado, portanto, para uma certa arqueologia da história do Sapiens. O Homo Deus é um livro mais voltado para o futuro, quer dizer, as especulações do que será esse homem, possivelmente pós-humano ou em busca de uma imortalidade. E as lições, ele afirma que se voltou mais para o presente. Portanto, temas mais contemporâneos e temas mais, digamos, não de conjunturas exatamente, mas inclusive de proposição. Então é um olhar mais sobre o presente, as 21 lições. E esse nome é muito sugestivo, né? Exatamente, para olhar as circunstâncias. E acho que isso é o que faz o papel de um grande intelectual, né? Como diria o Sartre, o intelectual é aquele que sempre olha para as circunstâncias e para além das circunstâncias. Eu acho que o Harari está olhando para as circunstâncias e para além das circunstâncias, né? Passada e as futuras e agora as presentes. Bom, além disso, porque eu acho que o livro demonstra uma clareza no estilo. Né? Como ele mesmo diz, é necessário, para ter poder de argumentação e de convencimento, é necessário ter clareza nos argumentos. Acho que ele demonstra isso com muita maestria. E por quê? Porque eu acho que ele fez uma opção, digamos assim, diferente dos intelectuais ou dos pesquisadores tradicionais, de encontrar uma linguagem que eu chamo de uma linguagem mais próxima de uma divulgação científica, de um divulgador científico, do que propriamente aquela linguagem esotérica, né, que nós, pesquisadores, professores, intelectuais, estamos acostumados. Né? O Harari fez uma opção de falar para além dos seus semelhantes, dos seus pares. Ele fala para o mundo, portanto é um autor global, se é possível dizer assim, sem perder a capacidade analítica, a consistência dos argumentos. Então eu diria que, iniciada com o Sapiens, o Homo Deus, e agora com as 21 lições para o século XXI, o Harari faz uma espécie de storytelling, quer dizer, uma narrativa científica para falar de temas do presente de uma maneira extremamente gostosa de ler e acessível, mas que não se trata de facilidades, digamos assim, ou de uma mera informação para problematizar temas tão profundos, né, como ele apresenta. Então, acho que essa é a segunda, digamos, justificativa para discutir esse autor. Uma outra coisa que é necessária para falar sobre o Harari. O que não vamos encontrar no Harari? Por ele ter feito essa opção que eu estou denominando aqui de storytelling,
quase que não encontramos citações dos autores, embora ele faça referência a autores clássicos e contemporâneos, mas ele não tenha o estilo da citação dos autores para confirmar seus argumentos. É muito curioso, por exemplo, autores clássicos das ciências sociais você não vai encontrar quase que nenhum, das ciências humanas em geral, né? Contemporâneos e clássicos. Clássicos das ciências sociais, com exceção do Marx, então não há nenhuma outra referência. Achei curiosa a ausência, por exemplo, do Heidegger, já que foi um filósofo do século XX que pensou muito a questão da tecnologia, ou a questão da técnica, né? E o desafio para o ser do futuro e o ser do presente. Quer dizer, e o Harari ele se debruça bastante sobre essa questão da tecnologia e o que é que isso vai impactar do ponto de vista civilizatório. O Heidegger não é mencionado em lugar nenhum. Assim como você não tem Hegel, que foi um filósofo fundamental de inspiração para os projetos de emancipação do século XX, né? Século XX e século XIX, obviamente, né? Sobretudo aos projetos nacionalistas. E também porque é dele que nós herdamos a ideia do reconhecimento. Então, também o Hegel é outro ausente. E, curiosamente, também o Foucault. Neste livro, As 21 Lições, o Foucault ele é mencionado em algo extremamente secundário, né, num contexto quando ele se relaciona, faz uma relação aos terroristas do Estado Islâmico que são treinados não só para matar e atirar, mas também eles estudam, se formam, etc. Né? Então ele diz que eles leem Marx e leem Foucault. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque o Foucault é um autor importante nessa questão, sobretudo, da vigilância dos algoritmos, etc. Né? Então, enfim, mas é a opção que ele fez e por isso também não diminui o seu poder de divulgador científico. Bom, então é o estilo da storytelling, é isso que nós vamos falar aqui para vocês nas 21 lições. Nós apresentaremos em 2 momentos o livro, é um livro também bastante volumoso, né? Assim como os outros, tem quase 500 páginas, são precisamente 441 páginas, então um livro que eu diria que, embora leve, mas ele é um livro também volumoso. Então, coerente com essa ideia do storytelling, eu diria que é como se dissesse que a trilogia, né, do Sapiens, do Homo Deus e das 21 lições é como se fosse uma série em 3 temporadas, né? Aqui eu estou na 3ª temporada com 21 episódios, que são as lições que ele apresenta. Eu vou escolher algumas delas para nós nos demorarmos mais e conversar. Espero que vocês apreciem. O livro estará aqui em cima, né, como divulgação o tempo inteiro da exposição. Quero aproveitar para vocês, pedir para vocês também que se inscrevam no canal do Humanitas, esse espaço de divulgação, mas também de reflexão, de produção de conteúdos filosóficos, teóricos e acadêmicos, tá? E políticos também. Bom, então eu vou começar nessa primeira parte da exposição falando de 2 desafios. Um é o desafio tecnológico e o desafio político, que o Harari apresenta em seu livro. Ele começa falando do desafio tecnológico a partir de uma desilusão com 3 narrativas que ele menciona que foram criadas, digamos assim, especialmente no século XX. E por que ele menciona a ideia de narrativa? Porque ele diz que os humanos, em geral, só pensam em forma de narrativas, né? E não por fatos ou números ou equações. Quer dizer, a ideia de que nós pensamos as realidades imaginadas, como assim ele se referencia lá no Sapiens, no seu livro primeiro da trilogia. Então, ele vai dizer, quanto mais simples a narrativa, melhor e atraente para os humanos. Então ele diz, no século XX, as elites globais de Nova York, Londres, Berlim e Moscou criaram 3 narrativas. Um é a narrativa do fascismo, a narrativa comunista e a narrativa liberal. A Segunda Guerra Mundial derrotou a narrativa fascista, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Hitler, né,
dos asseclas nazistas do seu partido, se há uma derrota nessa narrativa, um esgotamento dela, embora o fermento imaginário sempre se renove, né, nas nações. E assim tivemos de 1940 até os anos 1980 um campo de batalha entre as duas outras narrativas, quer dizer, a narrativa liberal e a narrativa comunista. Em 1989, a narrativa comunista também tem uma debacle com a queda do Muro de Berlim, portanto, com a crise do denominado socialismo real, né, ou a crise do leste europeu. Então ele diz que essa narrativa comunista se esgota destacadamente em 1989. E desse tempo para cá nós temos, digamos, a hegemonia e a vitória da narrativa liberal. Quer dizer, ela permaneceu como uma espécie de guia, como crítica às outras narrativas, né, do humano, portanto, e também como uma espécie de manual do futuro da humanidade. Então, parece assim a elite global, a narrativa liberal como esse guia, digamos assim, dos povos, né? Do ponto de vista ideológico e também do ponto de vista de uma utopia política, econômica e civilizatória. Ora, e por quê? Primeiro, quando a narrativa liberal faz a crítica aos estados totalitários, ou às narrativas totalitárias, ela sustenta fundamentalmente na ideia que a liberdade é um valor quase que absoluto, sobretudo a garantia das liberdades individuais. Esse é uma espécie de mantra da narrativa liberal, quer dizer, o valor da liberdade como sedimento dessa narrativa e também como sedimento da crítica aos regimes totalitários, conforme nós falamos. E, portanto, a garantia dos direitos políticos, né, e das liberdades individuais. E a ideia também das democracias, né, mesmo consideradas chamadas democracias liberais, em contraponto às ditaduras brutais. Então, esse é o mantra, digamos, que tem valido dos anos 1990 até os anos 2000. E, obviamente, que muitos governos do Brasil, né, ou da Índia, ou de em outros continentes, adotaram essas receitas liberais como uma espécie de marcha inexorável, a expressão que o Harari utiliza, uma marcha inexorável da história a este tipo de ideologia. E assim todos os outros regimes seriam uma espécie de fósseis, né, que não caberiam mais como narrativa. Mas ele diz que mesmo com essa força hegemônica da narrativa liberal, ela começa a encontrar alguns limites. E ele vai citar alguns momentos e alguns fatos e acontecimentos paradigmáticos que indicam limites dessa narrativa liberal. Primeiro, com a crise financeira de 2008, né? Combinada com a crise imobiliária profunda nos Estados Unidos, que começa a criar uma espécie de desilusão com essa narrativa. Quer dizer, a sociedade, os humanos começam a ver que a narrativa liberal também há limites do ponto de vista da condição das condições de vida dessas pessoas. A contradição em relação ao seu paradigma das liberdades individuais, né, e da ideia de universalidade, integração entre as nações, quando começam a ressurgir, por exemplo, a ideia de uma política fortemente fechada para o imigrante, quer dizer, a política de imigração quase como um fundamentalismo ideológico do perigo residindo no outro. Quer dizer, começam a constituição de muros protecionistas do ponto de vista da entrada nos países, sobretudo em alguns países da Europa, mas fundamentalmente nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, sobretudo na ideia do protecionismo econômico, sempre foi um paradigma forte, portanto, isso indica uma contradição profunda na narrativa liberal. Quer dizer, como é que você garante a integração e a modernização e o diálogo fecundo entre democracias modernas e capitalistas, e você se fecha ou se protege do ponto de vista do imigrante ou das reservas comerciais, ou, por exemplo, através da taxação de alguns produtos.
O Brasil já experimentou isso em relação à sua exportação de ferro, por exemplo, e a exportação de produtos como a laranja, né? Os Estados Unidos, inclusive, taxou fortemente a entrada para poder garantir, segundo o argumento do governo americano, os seus agricultores. Além disso, um certo comprometimento da autonomia do poder judiciário nessas nações e um limite também da liberdade de imprensa. Quer dizer, a referência sempre, digamos, da democracia moderna é a autonomia entre os poderes, destacadamente o poder de mediação e de decisão do judiciário, mas também a opinião livre da imprensa. Sobretudo a Hungria, o governo da Hungria, que é o do Orbán, que é um governo extremamente conservador, tem limitado bastante esse poder. Israel, o Harari cita também como uma referência de controle do judiciário e também de limite da imprensa. Os Estados Unidos sempre têm limitado também, embora bem menos comparativamente, por exemplo, à Hungria. E o Brasil, nós temos experimentado isso também muito frequentemente, né? Embora os meios de comunicação sempre tenham sido empresas, né? Portanto, se confunde liberdade de empresa com liberdade de imprensa, mas destacadamente no governo atual nós temos experimentado ameaças fortes ao judiciário e à própria imprensa no Brasil. E, portanto, comprometendo esse paradigma das liberdades, né, coletivas e individuais no Brasil. E dessa construção moderna que é uma imprensa livre, uma opinião livre e um judiciário livre que julgue a esquerda, a direita, o centro, etc., e que tenha autonomia para tomar decisão. É interessante, o Harari diz, nós olharmos para esse comportamento das democracias liberais e poderíamos formular uma pergunta para elas e dizer assim, olha, bom, mas o que vocês acham da ação do Partido Comunista Chinês? Ou o que acham da China, né? Porque a China é um país fortemente centralizado do ponto de vista político, ainda tem a política do Partido Único, e, entretanto, é uma economia de mercado. É um país que é uma economia, a segunda economia do mundo, que disputa fortemente com as grandes economias como os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, etc. Então, como é que eu tenho um fechamento do campo político e tenho uma abertura completa no campo da economia ou do mercado? Então, esses são os exemplos, digamos, de desilusão que começa, ou de um certo limite, que o Harari chama atenção. A crise de 2008, essa crise das fronteiras entre os países, esse comprometimento das liberdades individuais, né? Comprometimento do sistema judiciário e também da imprensa. E um outro fato importante, sobretudo na Europa, que começa a mostrar os limites da narrativa liberal, é exatamente a saída de alguns países do mercado comum europeu. O bloco da Europa ele não se desfez por completo, mas sofreu um grande revés, por exemplo, com o Brexit. Idealizado na Grã-Bretanha, uma consulta que se iniciou desde 2016 e que se consolidou, né, na atualidade, embora dividida a sociedade, mas hoje você tem a Inglaterra, País de Gales, né, e a Escócia fora desse mercado, digamos assim. Então, e o Brexit, o que é? O fechamento. Veja, não é nem o fechamento para outros países, né, de outros continentes, é o fechamento para outros países no continente europeu. Significa dizer, não mais uma moeda única, né, por exemplo, e portanto uma outra relação bilateral entre os países. Isso é um refluxo, digamos assim, do ponto de vista desse princípio da universalidade entre as nações e também das liberdades, sobretudo de mercado, da narrativa liberal. Então esse é outro acontecimento que o Harari demonstra como
os limites, né, da narrativa liberal. Então, resumindo, é como se dissesse que, diz ele, em 1938 você tem sobretudo, o dilema das escolhas, né, entre as três narrativas, a narrativa fascista, comunista e liberal, né, e que termina depois de 89, sobretudo, né, com a derrota da narrativa comunista, uma única narrativa a prevalecer, que foi a narrativa liberal, embora o Harari diz que esses acontecimentos, esses fatos começam a criar uma sensação de que a narrativa liberal também chega ao seu limite, e, portanto, chegamos a uma espécie de zero de expectativa em relação à questão liberal. Então é como se dissesse que os próprios liberais, assim como a União Soviética, né, ou a elite soviética à época, não se deu conta, né, de que a narrativa começava a ter problema e, portanto, você tinha uma alienação e eles não estavam interpretando direito essa realidade de expectativas das massas ou da sociedade em relação a esse ideal. Então há uma desorientação do ponto de vista da narrativa liberal. E, ao mesmo tempo, ele diz que é uma sensação de uma catástrofe iminente que se aprofunda, né? E que se acelera velozmente, sobretudo a partir de um outro acontecimento que essa narrativa não tem se dado conta, que impacta todos os países, que é o que ele chama de uma disrupção tecnológica. E aí, entrando mais especificamente nesse desafio no livro. Quer dizer, ele diz que com o surgimento da internet, num primeiro momento, né? Quer dizer, para ele que a internet inaugura uma espécie de novo ciclo civilizatório, sobretudo a partir, digamos, de 1990, você tem uma internet com mais velocidade, né? Com linguagem de HTML, portanto, hipertextual, de links, etc. Não é a primeira fase da internet, lá da década de 60, etc. Uma internet, inclusive, comercial. Isso é um primeiro impacto fundamental. Você tem uma globalização também do ponto de vista da interação comunicacional e telemática. Mas é interessante que nós evoluímos com a internet no campo, né, digamos, da engenharia dos computadores, ou da engenharia da computação, né, destacadamente, ou da nova teoria da informação, com uma qualidade muito maior do que o que imaginou lá atrás o Norbert Wiener, por exemplo, que é uma referência importante nisso, ou o Shannon. Mas dizer, na realidade é como se a internet tivesse sido coisas de engenheiro e não tivesse discutido o desafio político do que representa a internet. Quer dizer, diz ele, você já foi chamado alguma vez para opinar sobre a internet? Interessante essa colocação dele, né? Quer dizer, é como se a gente desse como algo já resolvido, né? Como um aparato, um dispositivo meramente tecnológico, né? E, portanto, que a gente passa a usar e utilizar como um ganho civilizatório. Então, essa é uma contradição, digamos. Mas, mais do que a internet, nós temos um outro desafio forte do ponto de vista tecnológico, que são as pesquisas mais avançadas na área da inteligência artificial. Quer dizer, a disrupção, quer dizer, as transformações, as modificações e as inovações no campo tecnológico se aprofundam, combinando teoria da informação com biotecnologia. Esse é a grande disrupção e os grandes choques e mudanças que nós estamos experimentando no século XXI. Nós estamos experimentando duas revoluções que eles chamam de revoluções gêmeas, que é a revolução da tecnologia da informação e a da biotecnologia, que modificará não só a economia e a política, mas corpos e mentes. Né? Corpos, porque, na realidade, a biotecnologia vai exorcizar a ideia da morte, quer dizer, pode nos transformar num sujeito, não diria
embora alguns se achem imortais, mas nós vamos exorcizar a morte como um Deus, né? Que Deus é sempre presente na imortalidade, mas também com uma ideia de amortalidade. Quer dizer, cada vez mais nós vamos durar, esse corpo vai durar mais com essas descobertas, nós vamos nos antecipar às doenças e de curas de muitas delas, não é? E vamos ter, sobretudo no campo do rejuvenescimento, né? Nós vamos tardar o envelhecimento deste corpo. Portanto, essa revolução ela é profunda. Além disso, no campo da inteligência artificial, nós vamos, sobretudo através dos algoritmos Big Data, vamos revolucionar por completo a ideia do que é memória, né, e do que é mente e do que é cérebro. Que nós vamos já falar mais um pouco disso à frente. Então, diz ele, é interessante que na realidade, nós em geral tínhamos um controle do mundo exterior. É assim que nós aprendemos enquanto sapiens, que eu não chamo só de Homo sapiens, né? Eu chamo de Homo sapiens demians, que é uma colocação que Edgar Morin utiliza no seu Paradigma Perdido, que eu acho extremamente apropriada, embora é mais comumente reconhecido como Homo sapiens, né? Que é esse homo da sapiência, da racionalidade. Nós, humanos. E aí demians porque não há sujeito que não seja também um sujeito do delírio, né? E da fantasia. Por isso, certamente, que são sujeitos muito dados a aceitar as narrativas, como assim denomina o Harari. Então, voltando, essa ideia que nós sempre nos acostumamos de que há uma criação do exterior, como a internet, por exemplo, as tecnologias, e nunca se perguntar o que é que isso significa do ponto de vista do interior da própria vida, né? Do que isso se dá do ponto de vista da subjetividade do sujeito. Então, diz ele, é interessante que nós aprendemos muito bem como, por exemplo, interromper o fluxo de um rio, por exemplo, mas jamais saberíamos interromper o envelhecimento do corpo. E hoje isso é possível. É isso que ele chama de uma dimensão interior. Nós sempre fomos capazes de projetar, por exemplo, sistema de irrigação, mas não tínhamos a menor ideia de como projetar o cérebro. Quando na realidade essas duas revoluções, né, da biotecnologia e da tecnologia da informação, que são as revoluções gêmeas, hoje começam e permite um controle, eu não diria absoluto, mas um controle sobre o mundo interior e, portanto, a redesenhar ou reconstruir uma arquitetura e a fabricar, digamos, uma nova vida. Então você tem uma nova espacialidade, a espacialidade inclusive no processo dos sujeitos, né, dos humanos, e uma nova fabricação da vida. Você tem uma nova biopolítica aí se apresentando para todos nós. Então, por um lado, você tem projeção, né, você tem uma arquitetura, onde esse sujeito, como esse sujeito vai viver, né, onde vai viver e também como vai viver, né, e em que condições vamos viver. Então hoje nós temos capacidade, por exemplo, de hackear cérebros e, portanto, projetarmos esse cérebro e, portanto, estendermos a duração da vida. Mas com isso há uma contradição. Nós sempre fomos muito bons em criar ferramentas, mas não somos muito bons, não temos muita sapiência em usá-las. Portanto, exatamente por sabermos mais criar ferramentas e ter pouco sabedorias em como usá-las, nós somos muito mais experts, né? Ter mais expertise, por exemplo, em construir uma represa para manipular um rio, do que prever todas as consequências complexas do que isso trará, por exemplo, para o sistema ecológico, né? Por exemplo. Quer dizer, nós somos perfeitamente capazes de aterrar até braços de mar, mas nós não somos capazes de estabelecer e pensar as consequências desse ato de habilidade técnica, né? Porque, sobretudo em relação ao meio ambiente, isso é sempre muito sério, e o Harari chama bastante atenção. Voltando ao Morin, na realidade nós não temos a consciência de uma ecologia da ação. Quer dizer, a ecologia da ação é aquilo que eu
crio as habilidades, as condições de sobrevivência para os sapiens, mas eu tenho que eticamente reconhecer que há coisas que eu crio que não tem como eu controlar. Então, por exemplo, a bomba atômica é o grande exemplo que é necessário os cientistas e o poder político ter estabelecido, né? Uma ecologia, porque nós estamos construindo ali um elemento de destruição humana e também do planeta. Então, por exemplo, a guerra nuclear, né? Teria que ter pactuação em relação a isso. Ele chama a atenção que o agravante que também nessa disrupção, né, nessas revoluções, elas são feitas por empresários, cientistas e engenheiros que têm pouca consciência dessas implicações ou dessa ecologia da ação, né? E, portanto, esse é o grande problema para pensar os efeitos dessas revoluções. Quer dizer, o que representam essas ações para o futuro? Qual é o limite ético, inclusive, dessas revoluções? E aí, um outro limite da narrativa liberal, diz ele, é que antes as pessoas, né, identificavam na narrativa liberal como pessoas, como se essa narrativa fosse voltada para pessoas comuns. Com as duas revoluções gêmeas, né, a biotecnológica e da teoria da informação, na realidade as pessoas passam a não ter muita relevância, porque na realidade esse mundo será um mundo de ciborgues e de algoritmos em rede. Então você tem um estranhamento completo aí, do ponto de vista das alteridades. Quer dizer, a mídia primária, que é o corpo, né, no sentido tradicional, começa a não ter importância, portanto começa a ter tornar-se irrelevante. Então, o que vale são os algoritmos, e sobretudo algoritmos de Big Data, quer dizer, algoritmos que atuam em grandes bancos de dados de grandes empresas, não é? E as parafernálias tecnológicas, que é isso que ele chama de, ao invés de humanos, nós temos ciborgues. Então, enquanto nós tivemos no século XX revoltas, né, de massas, que se traduziu, digamos, num papel vital na economia em poder político, né? E aí o surgimento de grandes partidos de massas, sindicatos de massas, conquista de direitos em relação, por exemplo, a regimes de trabalhos, né? Conquistas de férias, de direitos, enfim, no século XX, como na Europa, inclusive também no Brasil, você tem essas referências fortes. Basta que pensemos no surgimento de centrais sindicais de massas, por exemplo, como a Central Única dos Trabalhadores ou um partido político como o PT, de base social muito forte no sindicalismo moderno do ABC paulista, por exemplo, né? Esse paradigma para o século XXI, diz ele, não se constitui mais, porque as massas do século XX, que atuava nesse modelo analógico, vertical, ela não sustenta mais nesse modelo dos ciborgues, não é? E dos algoritmos em rede. Então, esse é o outro limite da narrativa liberal. E é óbvio que, diz ele, e onde é que está o impacto principal disso? Né? Que a narrativa liberal não consegue dar uma resposta contente para os humanos. Na questão do emprego e na questão ecológica. Não vou falar agora da pandemia, né? Por exemplo, só para dar ilustrar o que o Harari está dizendo, que tem a ver com essa falta de cuidado, né, universal com o planeta e, portanto, com o sistema ecológico. Mas vou destacar a questão do emprego, que a narrativa liberal não se volta muito. Diz ele, ora, a revolução tecnológica em breve vai excluir bilhões de empregos, né? Portanto, o mercado de trabalho será um outro, onde na realidade, ao invés de nós termos as classes tradicionais como o proletariado, o semi-proletariado, né? A luta clássica entre capital e trabalho, o burguesia e proletariado, na realidade você vai ter uma classe dos sem utilidades, portanto dos inúteis, ou dos irrelevantes, é a expressão que ele usa, já que vários campos de trabalho ou empregos ou profissões não terão mais sentido, né?
E por isso, talvez, diz ele, sobretudo em 2050, quando você crescer, né, não nós, mas uma geração que em 2050 terá 30 anos de idade, por exemplo, alguns postos de trabalho não existirão mais. Portanto, em algumas décadas, 2 décadas, isso do ponto de vista civilizatório, isso é muito pouco, nós não teremos vários empregos. Isso é preocupante porque ele menciona isso, ele mensura isso em bilhões de pessoas. Isso não é pouco. É, então, enquanto você tinha na Revolução, sobretudo no modelo da Revolução Industrial, né? Por mais que você tenha impactado, a maquinaria tenha impactado alguns empregos, mas você tinha ali uma combinação, digamos, entre as habilidades, digamos assim, as habilidades físicas que nós perdemos para a máquina, mas também nós ainda tínhamos o espaço para as habilidades cognitivas, que são duas condições do humano, né, ou do sapiens. É ter habilidade física e habilidade cognitiva. Então, se você cria se uma máquina toma o posto de trabalho, mas mesmo assim se criaríamos outros postos de trabalho com sujeitos que tinham que aprender a analisar, né, sistematizar aquele conjunto de situações novas e, portanto, é isso que ele chama de uma habilidade ainda cognitiva. O problema é que esse capitalismo líquido, né, imaterial, líquido, denominação do Zygmunt Bauman, imaterial do Maurício Lazarato, que eu acho interessante, de ser uma desmaterialização do real, não da exploração, começa, digamos, não é mais não há mais espaço para essa segunda habilidade que nós temos, porque o processo, sobretudo de mudança na inteligência artificial, as máquinas começam também a programar as dimensões das habilidades cognitivas, quer dizer, começam a pensar por nós. E aí é onde está o grande problema, que é um problema das erosões, não só do emprego, mas das erosões humanas. Nós vamos nos tornando irrelevantes enquanto sujeito, né? Então, e é assim que a inteligência artificial vai nos substituindo, por exemplo, na escolha para postos de empregos, né? Por exemplo, em demandas, inclusive, subjetivas, né? De atuação, daquilo que ele chama de uma atuação interior. Os algoritmos, eles inclusive são capazes hoje de registrar as demandas de intuição de um sujeito. Portanto, e não erra, porque se você modeliza aquele tipo de algoritmo, ele vai repetir. Né? E, portanto, não tem campo para uma subjetividade humana aí. Isso é uma coisa complicada, né? Mas ele diz, é complicado, mas também você tem ganho civilizatório disso. Sobretudo, ele destaca 2 ganhos civilizatórios fundamentais. Um é no campo do transporte e outro é no campo da saúde, no campo da medicina. No transporte, por exemplo, diz ele, os algoritmos são perfeitamente capazes de evitar, por exemplo, algo que nós, enquanto indivíduos isoladamente, somos incapazes de fazer. Por exemplo, uma legislação de trânsito. Em geral, nós, por mais que tenhamos e saibamos da existência delas, mas nós, em geral, não temos uma atualidade completa disso e transgredimos, inclusive. Não só porque não estamos atualizados, porque também tem uma prática de transgredir as regras de trânsito. Diz ele, o algoritmo, se qualquer órgão responsável pela política de trânsito de uma cidade ou de um grande país, se atualizar, automaticamente aquilo estará no sistema. Não é? Então, por exemplo, um carro autodirigido, ele estaria atualizando automaticamente, jamais ele iria transgredir essa regra. Em segundo lugar, diz ele se atualizaria também porque eles estariam atuando em rede, computadores em rede, né? Enquanto que os humanos atuam cada um autonomamente. Né? Se você é um motorista, e vamos lembrar que o automóvel é sempre uma unidade particular,
separada das outras unidades. Portanto, impossível todos os motoristas se atualizando ao mesmo tempo das mudanças no trânsito. Então, o ganho no campo. E aí, qual é o paradoxo? Que você pode criar o carro autodirigível e a perda do emprego para o motorista. O motorista, por exemplo, não teria mais sentido nesse tipo de trânsito, né? Por exemplo, se você pensar, ele chama a atenção de um dado assustador e ele defende esse ganho, por mais que tenha essas contradições. Você, por exemplo, tem 1.200.000 mortes por ano no mundo, ocasionado no trânsito. Primeiro, as transgressões, né, das regras.